satélite meio que tem uns caminhos aqui pela areia. E a gente encontrou uns canadenses que estão vindo, eles vão fazer a viagem oposta da gente, né? E aí a gente vai ver como tá o carro deles. A gente recebeu um comentário hoje no Instagram, a pessoa falou: ah, já deu de praia, né? Como a pessoa falou? E acordamos por aqui, mas já é hora de sair. E hoje nossa ideia é chegar numa praia que chama... Cabo Puma. É sentido, né? Sentido é sentido Cabo Puma, mas tem uma praia chamada Praia Turquesa que tem no caminho. Nossa ideia é ir dando umas paradas nas praias, né? Aí que a gente gostar mais, a gente fica. E vamos conhecer o sul aqui da Barra Califórnia, que tem muita praia ainda. A gente veio para essa região para ficar uma noite, um dia, já passou 2 noites e 3 dias. Então, temos que... Ah, a gente passou 3 noites já. 3 noites já. Então temos que começar a se mexer, porque senão o negócio não dá certo. Simbora. E pelo mapa aqui do Google mesmo, né, no formato satélite, parece que a gente consegue fazer uma rota diferente. A rota que ele traça é voltando para a principal, pela pista, né, para Sim, fomentar. voltar pro asfalto, né? Isso, só que a gente vendo pelo satélite meio que tem uns caminhos aqui pela areia. É, não sei se dá pra ver direito. Mas dá pra ir pela areia, beirando aqui a água e uns pedacinhos pelo mato. Vamos ver se isso aqui é verdade. Ou se um caminho de meia hora vai virar 3 horas. E a gente vai ter que voltar tudo depois. O caminho passa por uma cerca, mas tem uma abertura bem aqui. Espero que tenham todas abertas, Tem né? bastante marca de pneu, né? Aham. Deve ter algumas casas, alguma coisa mais pra frente. Vamos ver se estão todas abertas E assim. aqui tinham feito uma Muro de contenção de pedra. pedra, e aí alguém veio com uma escavadeira, provavelmente fez um caminho por cima das pedras, uma rampa. Ah, é.
Tata Carol tá pilotando o drone aqui, tomando conta do Tortuga. Estamos engatando aqui a reduzida e bloqueando o diferencial para pegar um trechinho que tem um pouquinho de areia fofa aqui para direita. Bem de boa, mas como a gente não quer arriscar à toa, ficar preso aqui na areia fofa, a gente sempre faz um pouco de precaução, né? É melhor engatar a reduzida e bloquear o diferencial do que depois ficar preso na areia e aí se lascar. E o drone não é só para fazer imagens bonitas, a gente está tentando achar o melhor caminho por ele. Se a gente volta para a praia, ou porque tem bem um rio aqui na frente, então deve estar meio alagado, mesmo que os pedaços secos devem estar meio fofos. Ou vai pela areia, ou tenta aqui pelo meio. Tem umas marcas de pneu por aqui. Tá também. molhado aí, parece. Aí vai a pé primeiro, porque tem essa cerca aqui na frente também. Tem que ver se dá pra passar pela cerca. Estudar o caminho. E essa é uma das passagens que tava aparecendo lá pelo drone, né? Vamos ver se dá certo. A gente tá no leito de um rio agora aqui, né? E dá pra ver que pelas manchas brancas que a água que evaporou por aqui era água salgada. Então deve ser uma água meio salobra que mistura com o mar enquanto tá a maré cheia e tudo mais. E aí fez essas manchas de sal. Vamos ver, se a gente encontrar alguma passagem que nem essa, assim, que tá bem marcada com o pneu, né? Aí a gente passa pra lá. Se não, não sei o que a gente vai fazer ainda. Deu certo, passamos o rio, que não é rio, mais, o leito né? do rio, né? Agora a gente só tem que se meter aqui, se embrenhar. Aqui tem um monte de portão e cerca, né? A gente deve estar entrando em propriedade privada aqui. Só que eles estão abertos, então, que nem esse aqui tá aberto. Mas a ideia então agora é se aproximar mais da praia ali. Voltar pra água. Que a praia que a gente quer ir, a Praia Turquesa, tá... Cuidado aqui, é muito inclinado. E tá alguns quilômetros aqui, né? Não tá tão perto, mas também não tá super longe. Sim. Tem uma placa pra não passar. Mas pra lá a gente iria mesmo muito pra praia, Casa Mismares. Ah, tá. Pra cá a gente vai sentido pra onde a gente quer ir, só que aí depois a gente tem que virar pra esquerda. Ah, então vamos pra cá. Pra direita. Até que tá dando certo, a gente avançou bem Essa trilha aqui totalmente no chute. Mas é uma com mapas. Bem gostosa, assim, né? Não é muito areião, teve só uns trechinhos de nada. Aquele pedaço ali do leito do rio legal também de fazer, porque a gente foi por um caminho já bem marcado, então não arrisca muito, mas também quase ninguém passa aqui. Interessante. E aqui tem várias construções, várias casas, parecem grandes. E a gente chegou num ponto aqui que tá meio estranho. Muito cercado, né? É. Tem que voltar e pegar uma das passagens internas, que tá mais longe do mar. Com os cactos.
bueno. Que aqui vai ficar bem fofo lá pra frente. Não bloqueamos. Esse agora vai. Cavando. Precisa de um pouco de embalo, talvez. Vamos para a nossa tentativa número 2. Não atolamos, mas não subimos. Vai ter que murchar o pneu. É que o pneu não está murcho, né? A gente tem que... Deixa eu ver como é mais pra frente. A gente quer ir, mas não quer ter tanto trabalho. E aí? Acho que não vale. Não? Porque sobe, depois desce bem mais do que essa subida. E aí depois pra voltar vai ser difícil. Sim. Mesmo puxando o pneu e subindo aqui, aí sobe. Desce bem, aí chega na praia que não tem nada, só tem umas construções que estão meio abandonadas. E muita marca de quadriciclo, né? Não tem marca de carro. Pelo mapa daria pra ir pra direita, será que tem esse caminho? Não tem esse caminho, seria acho que pela cerca aqui. Teria que achar algum lugar que a praia é plana, né? Tem que subir e descer, fica mais fácil. Tem outra praia mais pra frente, chamada Farol, sei lá o que. Eu Punta Arenas. Um farol na Acho ponta. que lá dá pra chegar, pelo que eu vi. Mudança de planos. Não deu certo. Cercas ali. E é engraçado que isso aqui parece que tá tudo loteado, né? Tem muita construção nova, parece. E muito lote cercado. Então a gente tá achando que daqui a uns anos isso aqui vai virar uma cidade, assim, que provavelmente vai ser tudo gringo, né? Tudo americano que tá vindo pra cá. Construindo mansões aqui. Nas e a gente outras... achou agora uma abertura, né, pra conseguir seguir pra praia. Rua. A gente voltou um pouquinho e Vamos ver. estamos indo de novo na direção ali, Daqui né? dá pra ver que tem uma duna mesmo que sobe. Que a gente tentou subir ali. Sobe e e desce falhamos. sentido mar. Mas nas cidades que a gente passou agora, que são menorzinhas que La Paz, né, que é a cidade maior zona que tem por aqui, tinha La Paz também, mas nessa outra cidade tem muito americano, então o que eles devem estar vindo e comprando de propriedade, terreno, tem muitos que a gente vê que estão no motorhome, né, vem e fica com o motorhome por aqui. Muito vem morar aqui sem ter casa mesmo, morando no motorhome. A gente viu os motorhomes que parecia que estavam instalados ali por um tempão. Então aqui é o lugar perfeito para americanos se aposentarem, faz todo sentido, mais né? barato, Praia, é barato, super seguro, lindo. tem a praia, é bonito, é calor e friozinho durante o inverno, não é um clima Eu extremo. moraria aqui facilmente. Muito bom. Se eu fosse americana. Como eu não sou, não tenho dinheiro, a gente vem e só faz. Conseguimos subir no topo da duna. Pra vocês entenderem, a gente tava do lado dessas casas aqui, lá na outra subidinha que era um pouco mais íngreme e o carro não subiu. Essa aqui é íngreme igual, só que tá com a areia mais batida, então subiu bem de boa. Só que para descer aqui é uma areia mais fofa. Para descer depois para subir vai ser difícil. E a praia é meio que aberta, a gente estava imaginando que seria uma praia mais fechadinha. Mas é bem extensa. Eu botei o pé quando eu desci aqui pela outra lateral. Eu botei o pé na água, tá bem gelada. Nosso plano então agora se converteu em ir nessa direção aqui até o farol, né? Isso, vamos pro farol que eu acho que vai ter uma área mais bonita pra gente ficar. Almoçar, né? Vamos almoçar por lá. E apareceu uma cerca. Tentando se meter aqui na areia.
Sacanagem essa cerca. Uma placa caída ali também. Tem uma cerca ali também. Ah, não acredito, mais uma cerca. A gente vai ter que pegar o caminho mais tradicional, provavelmente. É. Tem que dar a volta e voltar um pouco. Cheio de medo. E não teve jeito, voltamos. Não posso falar. Olá, tá vendo? Na realidade, estamos Para o faro. por A gente passou por uma guaritinha ali. Então ele falou que pra esse lado que a gente veio, que é pra esquerda, vai pro farol. Pra direita vai cair direto numa praia. Vamos ver. Vamos A ver gente como é vai que é descer. aqui. Depois, qualquer coisa, a gente vai lá e vê. Ou não. Ou segue direto pra Punta... Tem Baía de los Muertos, que tá perto daqui. A gente tá indo assim, vamos pinga. Então chegamos aqui na Punta Arenas. Esse é o farol que sinaliza aqui essa ponta. Sim. Tem praia pra tudo que é lado. A gente estava até imaginando que eram umas rochas, alguma coisa assim, mas tem uma faixa de areia grande. E o acesso daqui é tranquilo, né? Vindo pelo caminho convencional. Pela tem até estrada. que bastante carro ali. Uhum. Hoje é domingo, né? Também por isso. Eita! Que isso? Aqui tem uma... sei lá, uma sirene, né, tocando. Interessante. Mas vamos dar uma olhada ali na água. Alerta de tsunami isso. Gelada. A gente estava falando com o pessoal local ali na outra praia e falaram que como o inverno tá chegando, né, tá ficando mais forte, as correntes de ar e correntes marítimas também estão descendo dos Estados Unidos para baixo, né, aqui pro México. E Então, fica frio de verdade. Então- Ele falou que é frio de tremer. tá cada vez ficando mais frio Estamos e sentindo isso. provavelmente dezembro e janeiro vai ser bem gelado. A gente não sabia. Todo mundo fala que é bom vir nessa época porque não é tão quente. Mas a gente, se fosse vir de novo, que um dia a gente vem, viramos alguns meses antes para Sim. pegar o calor também. Entre o verão, e que na verdade não viria no verão, é entre o verão e o inverno, porque o verão é super quente e o inverno é mais ou menos friozinho, água gelada, então acho que entre essas duas estações estaria bom. Sim. E depois dessa trilhinha tranquila, explorar um pouco aqui o farol e a praia. A gente já reposicionou o Tortuga aqui, armou acampamento e fez uma comida bem rápida, né? Hoje é um almoço prático. Hoje é peixe, porque já que a gente tá na praia, a gente vai comer... Atum. não é bem maionese, né? Não, é patê de atum, mas é com aquele creme ácido Uhum. que tem aqui. Cebolinha, cebola, pimentão. Totopos, Totopo temos. é tipo um Doritos, só que esse aqui é redondo, né? Sabor coentro. E bastante pimenta, esse aqui é bem apimentado, pimentadinho. mas dos mais baratos é o que a gente mais gostou. E pão, então vamos comer sanduíche de atum com vista para o mar.
Esse aqui é o nosso domingo de preguiça. Vizinho, a gente ia avançar. Então, todo vídeo a gente tá. A gente vai pra tal lugar. Não vai. A próxima praia que a gente queira chegar tá uma meia hora daqui, né? Não é nem longe, mas Não, aqui tá tão perto. bom. Acho que... Tá tão gostoso. Deixa eu ver que horas são. Tá de boa. São 4h20 agora. A gente deve ficar por aqui mesmo. Amanhã a gente avança. Tá muito domingo da preguiça. E esse mar tá cheio de água viva. Tá uma delícia, a temperatura perfeita depois de ter ficado um pouco no sol ali feito exercício. O problema é que a gente entrou e logo teve que sair, porque tem muita água viva, né? Só vai pra se refrescar. Acordamos então na praia de Punta Arena. Punta Arena, sim. Lindo Perto aqui. do farol aqui. Muito Ai, bom. de manhã fica assim, A bem. noite bem tranquila, né? Bem de boa. Aham, bem tranquila. E de manhã tá, a mar tá mais paradinha. Paradinho, fica assim cristalino. Só que a gente já viu, tem várias águas vivas. A ideia era mergulhar aqui um pouco, né? Mas Snorkel, né? Mas não vai rolar. não vai rolar. Então a gente só vai curtir aqui um pouquinho mesmo. E à noite tá fazendo frio de verdade. Frio de cobrir a cabeça. Eu cobri a cabeça, não. É, mais ou menos, né? É um friozinho gostoso pra dormir dentro do carro, Pra né? dormir, tá Só que uma gostoso. coberta já é o suficiente. Alguns cobrem a cabeça, mas tá bom. E de dia, agora depois do exercício, com o sol, tá gostoso pra entrar na água. E acho que o problema também é o vento, né? O vento quando tá forte é um vento gelado, aí dá um frio, sim. Ontem à tarde tava assim, por isso que a gente tava de moletom. Agora que não tá vento nenhum, tá bem de boa. Tá lindo. Bom, já deu pra se refrescar, deu pra aproveitar um pouquinho. Tomar café da manhã. Caliente.
E antes de ir embora dessa praia aqui, a gente encontrou uns canadenses que estão vindo, eles vão fazer a viagem oposta da gente, né? E aí a gente vai ver como tá o carro deles. É outro estilo, é um Toyota, não sei qual, mas eles fizeram um teto pop-up, montaram eles mesmos lá no Canadá, já foram até o Alasca e agora estão indo lá pro Ushuaia. Yeah. Quite low. Top spot. We got water inside. Uou! Que lindo! That's beer can from Quebec. Ah, A lot of scratch. Yeah. Yeah, nice. we like to drink beer. Yeah, so that's the fridge. We have a bigger. Ah, tem uma geladeirinha ali, o That's all pop-up, the food. Yeah. All the clothes and stuff are as in there. roupas. Ah, a lot of space here. Yeah. Vários armários. Tem um tanque extra de combustível aqui embaixo. Aqui é onde ficaria o É o step. step. Que o step deles fica aqui. Desse pé, Aqui eles têm água. Yeah. Onde a gente guarda os nossos tapetinhos, na verdade o pessoal geralmente tem água, eles têm água para tomar banho. Aqui eles têm mais água extra e um galãozinho lá dentro que nem a gente tem, solto. Então é um carro, mais carro que o nosso, até parecendo, olhando aqui. E quando ele baixa aqui, ele fica bem baixinho, então fica mais baixinho que o nosso. E eles estão indo de Quebec, que eles são de Quebec, eles falam francês, na verdade. Mas como a gente não fala francês, a gente está se comunicando aqui em inglês. Nesse carro e tem um pouquinho de tudo. E a gente já voltou aqui pro carro, né? Depois de conhecer aquele carro bem legal, bem enxuto, né? Acabou a bateria do meu celular quando a gente estava lá. É legal conhecer o pessoal do Canadá, porque a gente tem interesse em vender o carro no Canadá. Então a gente já fez algumas perguntas. Esse carro é americano, o dono anterior importou ele para o Canadá e aí esse casal comprou desse cara que fez a importação. Então ele já explicou mais ou menos como que é, os trâmites e tal. Então é sempre bom falar com as pessoas. Né? Então a gente ainda a gente tem que pesquisar muito, né, ainda, mas é sempre bom aproveitar essas oportunidades de conhecer viajante que está mais aberto em falar sobre preço, sobre... acho que diferente de uma pessoa que você conhece assim na rua, o viajante, quando conhece outro viajante, já fala de tudo que é possível, não só da viagem. Então a gente já aproveitou um pouco isso. E agora, nosso plano é? Vamos seguir um pouquinho mais e conhecer agora a Baía de Los Muertos. Chegamos aqui na Baía Muertos, Enseada dos Muertos. Realmente, lá na outra praia que a gente tava começando um vento, mas aqui como é uma baía, tem essa proteção aqui e esse morro aqui também do outro lado, tá bem abrigado. O mar tá super parado, quase não tem vento, tanto é que tem 3 veleiros aqui na âncora, né? Dá pra ter uma noção que aqui é super tranquila a água. Paradinho. E a gente tinha planejado chegar aqui, dar uma olhada e seguir para Cabo Pulmo, né? Porque Cabo Pulmo, falaram que é bem bonito. é um parque nacional, tudo mais, tem bastante área de snorkel. Mas a gente gostou daqui, tá muito bonito. Então a gente não sabe mais o que faz. Você fica aqui de novo, se segue mais um pouco. Na indecisão, porque a gente tem que seguir para conhecer mais praias aqui, porque a gente não tem tanto, tem que gostar. O visto tá acabando, né? Não é que vai durar para sempre o visto aqui do México. Mas ao mesmo tempo a gente fica, mas tá tão bonito, né? Parece errado sair correndo do lugar. Até esse outro lugar, né, que a gente começou a falar com os canadenses, deu vontade de ficar mais pra continuar ali, né? Porque tava muito bonito também. Aqui a Barra Califórnia tem 2 grandes qualidades. Lugares muito bonitos, que nem esse,
e é muito seguro. E lugares que a gente para que é seguro e que não tem que pagar nada, né? E dá para parar, né? Porque que nem Colômbia tinha o Mar do Caribe, mas tinha muita construção e você não conseguia acessar as praias para parar. Ou Tulum aqui, né? No México. A parte do Caribe do México. E aqui dá. Aqui você chega na praia, você para, pronto. É mais Pode dormir. selvagem, né? Tirando as cidades assim que a gente já passou que são bem estruturadas, são são poucas. pequenas até, né? Verdade. Incrível. Tá lindo. Barra Califórnia surpreendeu, né? Atendeu todas as expectativas que a gente tinha criado. Todas. Aí vocês já sabem, a gente ama a praia e vamos seguir explorando as praias. Espero que vocês estejam gostando das praias que... A gente recebeu um comentário hoje no Instagram, a pessoa falou: ah, já deu de praia, né? Como a pessoa falou? Eu falo de um jeito engraçado. Mas meu povo, é que tem gente que não entende. Eu Escreveu acho assim, já tá enchendo o saco essa loucura de vocês por praia. a gente Aí- estava no Caribe, a gente tem que aproveitar ao máximo a praia do Caribe. Não vai ficar se enfiando em cidade grande para aproveitar a cidade. Cidades a gente faz em outros lugares. A gente tá na Barra Califórnia, é pra explorar a praia, não é pra ir pra montanha. Não tem montanha aqui, a gente veio aqui pra Mesmo praia. se tivesse, a gente gosta de praia, a Também. gente vai continuar vendo praia. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, a gente, antes mesmo de começar o canal no YouTube, porque a gente já tinha começado outro canal no comecinho da viagem, a gente parou. E agora a gente retomou, depois de falar com o pessoal do Henriqueta, do Sim, Home que Nomads, super deram do um Vibe de apoio bem Dois. legal pra gente. A gente retomou o canal, Gostou. tá filmando, mas acho que a gente nem conversou sobre isso, porque é tão intrínseco, assim, é tão óbvio, que a gente não vai deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer por causa de vídeo, e não vai fazer coisas que a gente não queria fazer por causa de vídeo. Não, a ideia Então- é compartilhar realmente a nossa viagem do nosso jeito, que a gente das tá coisas vivendo. que a gente gosta de fazer. Então, se a gente filmou e postou, é porque a gente queria ter feito isso Não- e só fez não fez porque foi do obrigado. jeito que a gente quis. Acabou que, por consequência, filmou e editou e postou alguma coisa no YouTube. Sim. Então, ou seja, ponto, daqui em diante, até chegar nos Estados Unidos, é só praia. Então, se você não gosta de Barra praia, Califórnia, se Desculpa. você não gosta de praia, espera uns 2 espera meses, chegar nos Estados talvez, Unidos e volta a ver os pra vídeos. ver o Porque vídeo. não tem jeito, é só praia. Depois de uma andadinha aqui pela praia, a gente decidiu. Então vamos para Cabo Pulmo, né? Cabo Pulmo, conhecer mais praias. Bora. Decisão difícil de ser tomada, hein? Porque aqui tá realmente muito bom. Parada estratégica aqui no caminho para Cabo Pulmo, numa praça. A gente parou aqui na praça, achou uma torneira, engatamos nossa mangueira para abastecer o tanque de água, que a gente gastando bastante água em ducha quando sai do mar. Encher a nossa água, que aí a gente pode ficar mais tranquilo lá na praia. E a gente já imaginava que não ia chegar no destino durante o dia. Por isso, depois de 2 horinhas, a gente está parando aqui em Los Barriles. Escolhemos aqui um ponto do iOverlander. Vamos ficar por aqui, pé na areia. E aí amanhã a gente segue por mais 1 horinha. Toda a questão é que o Google calcula 2 horas e pra gente sempre leva um pouco mais, né? Tem que demorar mais. E também a gente é meio demorado, né? A gente acordou, tomou café da manhã, falou com os canadenses. Aí a gente fez de umas 3 horas da tarde, parou na outra praia, já era mais de 4 horas. É assim que foi. É assim que acontece. Então amanhã a gente chega em Cabo Pulmo. Esse é o plano. E estacionamos aqui com a bunda do carro para o mar, na areia. E agora a gente vai fazer uma guacamole. Guacamole com tortilha, porque a gente está no México, né? Tem que aproveitar os facilities de encontrar, Por causa da cebola. de encontrar o abacate facilmente aqui por enquanto. Nossa, melhor coisa. A gente tá usando nossos pacotinhos aqui. Você compra assim no mercado já essa bolsinha com 5 por 19 pesos. Isso na promoção, né? Não é sempre. Promoção, que é quando a gente compra. Mas- geralmente. A gente tem falado bastante com o pessoal que está vindo dos Estados Unidos e fala que lá é super difícil comprar fruta, verdura, coisa fresca. né? Porque é super. Não é que é difícil, mas é muito caro, Fácil, né? mas é caro. É. Então vamos aproveitar enquanto tem. Sim. Esse guacamole tá reforçado, é com quinoa.
Vai misturar ainda, por isso que tá assim. Tá colocando ainda. E acordamos por aqui, em Los Barriles. Aqui bem tranquilo à noite, até umas 10 horas ainda passava carro aqui, que a areia virou uma estradinha. E nesse pedaço aqui, que aí vai pra lá, bastante quadriciclo e moto. Mas depois disso ficou bem tranquilo. A cidade já é bem aqui na frente, tem a avenida principal, tem tipo uma marina aqui, outra marina pra lá. O engraçado, hoje a gente acordou com os corvos, primeira vez que a gente tá vendo corvo na viagem. Até ali a parte aqui do México, né, no continente, a gente até via um pássaro mais escuro, preto, só que ele tinha o bico menorzinho e o corpo também menor. É muito gostoso aqui. Porém, parece que é tudo meio pedra nessa parte que a gente tá. Carol já tava fuçando ali no Overlander e viu que tem pra lá, um pouco mais pra lá, no caminho onde a gente vai seguir mesmo, tem um pedaço que tem um guarda-sol não, né? Um quiosque gigantesco e também chuveiro e banheiro. Então a gente vai até lá pra ver se é isso mesmo. E esse parece que é o lugar que a gente estava buscando. Tem aqui penteação. Tem aqui esse quiosque bem grande e uns menorzinhos ali, né, do lado da esquerda. Parece que é bem cuidado aqui, porque o pessoal está fazendo manutenção aqui, varrendo a areia e tudo mais, tirando os microplásticos. Chuveiro tá aqui, eu tava procurando isso. Chuveiro, uma ducha, vamos ver se funciona. Agora o banheiro é banheiro químico, que tá ali atrás. Vê se sai água aí pra gente. Epa, vai estar gelado essa água, hein? E ainda tá cedo, mas é capaz a gente então se esquentar aqui, fazer um exercício, entrar até no mar, se não tiver muita pedra, e tomar um banho ali na ducha. Quando você vê os mendigos de Santos tomando banho na praia, isso aqui, ó. E a gente tá aproveitando que tem água então disponível. O Thiago tá lavando naquela técnica. Mas não deu muito certo dessa vez. O problema é que o lençol é muito grande, aí na hora de tirar rasgou tudo. Ixi. Agora a gente tem menos um lençol. E olha que só tinha um. E agora então a gente tá negativo. Não, tem o verde pra cá. Tem o verde de neném. Então estamos no 0 a 0 agora. Ai, caramba. A gente se empolgou. Lavamos não só o lençol, mas algumas roupas também. Inclusive um casaco da Fierro. Esse casaco é difícil pra caramba de secar assim, né? Mas no sol que tá e no vento acho que vai secar rápido. E as fronhas também. E mais umas roupas. Muito bom. Foi bem aproveitada essa parada aqui nessa praia com o chuveiro e uma torneira que tem ali aqui no canto. Lençol limpo. Agora esse é o último jogo de lençol que a gente tem. Tem que começar a se mexer para resolver esse problema. Precisamos de amigos vindo do Brasil para trazer o lençol. Porque esse aqui é totalmente sob medida, geralmente. Tirando esse aqui, né? A gente Esse achou é de no neném, Walmart. né? Mas nunca mais a berço gente de achou. É, de berço. Mas alguém querendo fazer yoga aqui. Ah, do nada. Ele veio aqui dentro do lado do Thiago.